A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E hoje estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje chegamos na lição de número 10. Estaremos comentando a lição Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vamos perceber que o capítulo de número 7 do livro de Daniel ele marca justamente uma transição significativa na narrativa, porque ele traz uma mudança de gênero literário. Enquanto os 6 primeiros capítulos estavam concentrados justamente em histórias, em eventos da vida de Daniel e na vida de seus amigos, a partir do capítulo 7, nós agora estamos entrando no território das visões, no território das profecias. Então, a partir daqui até o capítulo 12, o livro vai assumir um caráter apocalíptico. Então, ao todo, meu irmão, serão 4 visões. E essas visões, elas têm uma separação, ou seja, 2 acontecem justamente no período babilônico e 2 no período Medo-Persa. E observe que estes capítulos, do 7 ao 12, ele não seguem uma sequência cronológica do capítulo anterior. Então, as primeiras 2 visões, elas são anteriores aos acontecimentos que são relatados no capítulo 6. E as outras 2 visões acontecem após o relato do capítulo 6. Então, em especial, neste capítulo 7, nós vamos ver a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano do reinado de Belsazar. E observe que essa visão ela precede, como falamos, eventos narrados nos capítulos anteriores do livro e possui justamente um paralelo com o sonho da estátua de Nabucodonosor, que foi narrado no capítulo 2 e que nós também comentamos. Então, o primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a visão dos 4 animais. Observe que neste ponto, Daniel vai situar sua visão justamente em que ano ocorreu. E ele fala, foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Daniel 7, primeiro. Logo, ela ocorreu pelo menos 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5 e da queda do Império Babilônico. Isso nós já comentamos, o banquete de Belsazar. Então, nessa passagem do capítulo 7, pela primeira vez no livro, uma visão é dada agora diretamente a Daniel. E ele é citado agora na primeira pessoa, porque ele fala no versículo 2 do capítulo 7, ele fala, eu estava olhando. Observe que aqui está acontecendo algo inédito. Então, na visão de Daniel, agora ele vê os 4 ventos do céu agitando o mar grande. E essa imagem simbólica vai sugerir justamente que esses eventos poderosos e influentes são representados pelos ventos e estão prestes a desencadear o que? Mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade, que é simbolizada pelo mar. Por quê? Na Bíblia, meu irmão, a agitação do mar, ela representa justamente a inquietação das nações da terra. E Daniel vai continuar descrevendo a sua visão, na qual 4 grandes animais surgem do mar: o leão com asas de águia, o urso, o leopardo com 4 asas e o quarto animal, que é terrível e espantoso. A notável característica desses animais é que cada um deles é diferente do outro, ou seja, o que indica que representam reinos ou impérios distintos, cada um com a sua própria características, poderes e importância na história. E Daniel tem é impactado com essa visão, por isso tem esse espanto.
Por quê? Porque Daniel está vendo ali uma simbologia. É claro que ele está vendo ali as imagens dos animais, a visão é dos animais, mas aquela simbologia indica justamente essa natureza selvagem dos impérios que estão reinando e dos que vão surgir após ele, como nós vimos também no capítulo 2. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ver que o rei Medo-Persa, que o rei da Babilônia, o rei Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma, eles, meu irmão, representam justamente esses quatro animais, que é o que nós vamos comentar justamente na interpretação do sonho. Por quê? Porque profetizando no período do Império Babilônico, Daniel anteviu a sua queda e anteviu também os governos seguintes. E esta visão tem algo também singular, que é justamente um anjo de Deus que vai dar entendimento a Daniel, explicando tudo que ele viu. E é justamente a interpretação, apesar dessa revelação ter paralelo com o sonho, né, de Nabucodonosor, como nós falamos no capítulo 2, indicando a mesma realidade histórica, né, ela, entretanto, possui ênfase diferente. E por que ela possui ênfase diferente? Por quê? Porque no capítulo 2, quem tem o sonho é Nabucodonosor, um rei pagão, um rei maligno. E este rei é justamente utilizado como um veículo da revelação divina, que retrata a história mundial como uma imagem imponente na forma de um homem. Já no capítulo 7, a visão agora é dada por meio de um profeta piedoso, Daniel. E a história mundial é justamente retratada como quatro feras terríveis. E a última é quase indescritível. No capítulo 2, Daniel está interpretando. No capítulo 7, esse papel é executado por um anjo. O capítulo 2 considera a história mundial de uma perspectiva humana, como um espetáculo glorioso e impressionante. No capítulo 7, enxerga a história mundial do ponto de vista de Deus. Então, meu irmão, esse detalhe profético que nós vamos ver no capítulo 7 vai exceder muito a revelação geral do capítulo 2 e constitui, de certo modo, um comentário sobre a revelação anterior. Então, a diferença na forma como Deus fez saber a mesma verdade profética para o rei descrente, para o crente fiel, ensina justamente que Deus, ele pode revelar-se e revelar os seus mistérios de diversas maneiras, como lhe apraz. Mas o que é interessante é que Deus, ele sempre dá a revelação. Os quatro animais. Então vamos ver a representatividade desses quatro animais dentro da simbologia bíblica. O primeiro animal representa justamente o Império Babilônico. O primeiro animal que é visto por Daniel era um leão com asas de águia. Então esse animal, feroz e ágil, corresponde à cabeça de ouro da estátua do rei Nabucodonosor. Então, o primeiro animal, já fazendo a interpretação, representa o Império Babilônico. O segundo animal representa o Império Medo-Persa. E Daniel vai continuar olhando e ele vai ver esse animal que é semelhante a um urso, que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. Então, essa fera de grande poder, ela é retratada justamente como peito e braços de prata da estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho e corresponde justamente ao Império Medo-Persa sob o comando do seu rei mais famoso, Ciro. E esse animal foi dito: levanta-te, devora muita carne, justamente mostrando esse poder destrutivo que ele teria. Então, dentro da simbologia profética, as 3 costelas entre os dentes seriam as potências conquistadas pelo Império, que possivelmente foi Babilônia, Lídia e Egito. Então nós já vimos 2 animais. O terceiro animal, ele representa o Império Grego,
que é representado como um leopardo, que tinha 4 asas de aves nas suas costas e 4 cabeças. Esse se correlaciona justamente com o ventre e com os quadris de bronze da estátua que Nabucodonosor viu no capítulo 2. Então, apesar de ser menor e menos majestoso do que o leopardo é um animal muito veloz. Então, essa qualidade amplifica-se na visão pelo fato de possuir asas. Então, as características desse animal representam adequadamente o Império Grego, que foi liderado por Alexandre o Grande, que conquistou uma nação após a outra com extrema velocidade. Então, e as 4 cabeças, conforme a maioria dos intérpretes, refere-se justamente a divisões governamentais que o reino teria. Por quê? Porque Alexandre o Grande morre e o Império Grego é dividido em 4 partes que são distribuídas justamente entre seus generais, de nome Seleuco, Ptolomeu, Lisimaco e Cassandro. E por fim, na interpretação, vamos ao 4º animal. O 4º animal representa o Império Romano. Esse animal, ele desperta a curiosidade de Daniel de maneira singular. Por quê? Porque o profeta viu um animal e ele descreve esse animal como terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ou seja, era um animal diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ele lembra a parte inferior da estátua, com pernas de ferro e os pés e os dedos de ferro e barro. Então, meus amados irmãos, o que nós vamos perceber é que os 4 animais que Daniel vê são os 4 impérios que iriam se levantar. Um já estava de pé à sua época, que seria o Império Babilônico, e os outros 3 que viriam. O que a gente entende justamente dessa visão é que os 3 primeiros impérios eles foram absorvidos um pelo outro, mas este, o último, ele será destruído por intervenção divina. Por isso o autor vai falar um pouco também justamente sobre o anticristo. Neste ponto aqui, ele vai nos mostrar justamente esse horizonte escatológico do último animal, quando fica justamente evidente na sequência da visão de Daniel. As 10 pontas, que algumas traduções da Bíblia colocam como 10 chifres, que saíam da cabeça do 4º animal, prefiguravam 10 reis ou líderes, advindo no antigo Império Romano. Mas outro rei, representado pela pequena ponta, será levantado após os 10 reis e abaterá os 3 primeiros, arrancando-os, tal como descreve a visão. Agora observe que essa descrição ela encontra ressonância justamente em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 14. Então os fatos proféticos do versículo 8 são ainda futuros, como bem mostra o livro de Apocalipse. E observe que esses 10 chifres, eles existirão simultaneamente, justamente dando a ideia de um governo mundial, cujo poder será repassado à pequena ponta, por força ou por vontade, sugerindo com isso um único líder. E dentro da escatologia pentecostal, a interpretação é que essa pequena ponta, ela representa justamente o anticristo, que surgirá no fim dos tempos e fará guerra aos santos. Então, o anticristo, justamente com esse termo anti, que significa oposto ou no lugar de, o anticristo será justamente essa pessoa, esse homem que se oporá ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele vai tentar colocar-se no seu lugar. Não se trata, meu irmão, de um sistema, não se trata de uma ideia abstrata, mas sim de uma pessoa. E Paulo descreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, como homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo será, portanto, a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante. Porém, ele mesmo se apresentará como se fosse Deus. Será o iníquo.
e a sua influência será mundial, pois governará sobre todas as nações. O autor encerra a lição falando sobre o reino de Deus e seu julgamento, porque a visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. O versículo 9 de Daniel 7 diz: Foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. E o trono é símbolo de quê? De poder, é símbolo de governo, é símbolo de julgamento. A profecia revela-nos justamente que o juiz supremo nesse julgamento é o ancião de dias, que é uma representação de Deus, com cabelos brancos e vestes brancas. E vai justamente nos apontar para a vinda do Filho do Homem. E é válido perceber que no capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor, a estátua ela foi destruída por uma pedra, que depois essa pedra encheu toda a terra. Mas agora no capítulo 7 o animal será destruído, e como filho do homem vai assumir o reino para sempre. A pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável justamente à ascensão de Jesus Cristo como Messias e à promessa de que o seu reino será estabelecido para sempre. E nós sabemos que o Filho do Homem é um título que frequentemente é aplicado à pessoa de Cristo nas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus, ao ser indagado se era o Cristo, ele respondeu: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, versículo 62. Então, se Cristo detém todo o poder, o seu povo reinará com ele. Enquanto os reinos humanos, representados pelos animais, levantam-se e caem, demonstrando justamente um prazo de validade, o reino que os santos receberão, esse reino não terá fim. Mas enquanto esse tempo não chega, muitos eventos hão de acontecer ainda na face da terra. E é justamente nesse sentido que os versículos 24 e 25 de Daniel 7 apresenta justamente um período específico dos últimos tempos, que é o tempo em que o anticristo vai perseguir o povo de Deus. Ele vai falar contra o Altíssimo, ele vai perseguir os seguidores do Altíssimo, representados como os santos, mártires, crentes, advindos da grande tribulação. Então, além disso, meu irmão, ele tentará mudar leis, tentará mudar regulamentos, possivelmente tentando suprimir a religião e os princípios morais. Então, este período vai ser um período de convulsão mundial, porque vai dar-se em 7 anos esse período, como os irmãos sabem, dividido em 2 semanas, a semana é dividida em duas, ou seja, uma semana de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio de revelação, porque depois de 3 anos e meio de paz, o anticristo vai se revelar para Israel, e Israel vai perceber que foram enganados, porque aquele que se apresentou como Messias, falando como Deus, não era o Messias, mas um impostor. E a partir do 3º ano e meio, os últimos 3 anos e meio, será ano de terríveis aflições sobre a face da terra. Então, meu irmão, o que nós temos que frisar e elucidar justamente nesta lição é que essas visões, elas revelam a promessa de que, apesar dos impérios e das forças poderosas que governam o mundo, o Senhor Deus continua no controle e, ao fim de tudo, estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Isso nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo em meio às incertezas e turbulências do mundo, pois Deus, ele tem um plano soberano e esse plano será cumprido porque ele é o Senhor que governa todas as coisas e tem todos os seres humanos, bem como a história da humanidade, na palma das suas mãos. Então, assim, nós estamos encerrando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título
os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Que Deus abençoe aos irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.